Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Institui o Código Eleitoral. Artigo 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar, em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam conseguidos, pena reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo, pena reclusão de 4 a 6 anos e pagamento de 200 a 300 dias multa. Artigo 303. Majorar os preços de utilidades e serviços necessários à realização de eleições, tais como transporte e alimentação de eleitores, impressão, publicidade e divulgação de matéria eleitoral. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 304. Ocultar, sonegar assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato, pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Artigo 305. Intervir a autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juiz eleitoral, no seu funcionamento sob qualquer pretexto, pena detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 306. Não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar, pena pagamento de 15 a 30 dias multa. Artigo 307. Fornecer ao eleitor cédula oficial já assinalada ou por qualquer forma marcada, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 308. Rubricar e fornecer a cédula oficial em outra oportunidade que não a de entrega da mesma ao eleitor. Pena reclusão até 5 anos e pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 309. Votar ou tentar votar mais de uma vez, ou em lugar de outrem, pena reclusão até 3 anos. Artigo 310. Praticar, ou permitir membro da mesa receptora que seja praticada, qualquer irregularidade que determine anulação de votação, salvo no caso do artigo 311, pena detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 311. Votar em sessão eleitoral em que não está inscrito, salvo nos casos expressamente previstos, e permitir, o presidente da mesa receptora, que o voto seja admitido, pena detenção até 1 mês ou pagamento de 5 a 15 dias multa para o eleitor e de 20 a 30 dias multa para o presidente da mesa. Artigo 312. Violar ou tentar violar o sigilo do voto, pena detenção até 2 anos. Artigo 313. Deixar o juiz e os membros da junta de expedir o boletim de apuração imediatamente após a apuração de cada urna e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes, pena pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não expedirem imediatamente o respectivo boletim. Artigo 314. Deixar o juiz e os membros da junta de recolher as cédulas apuradas na respectiva urna, fechá-la e lacrá-la, assim que terminar a apuração de cada sessão e antes de passar a subsequente, sob qualquer pretexto e ainda que dispensada a providência pelos fiscais, delegados ou candidatos presentes, pena detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Nas sessões eleitorais em que a contagem dos votos for procedida pela mesa receptora incorrerão na mesma pena o presidente e os mesários que não fecharem e lacrarem a urna após a contagem. Artigo 315.
alterar nos mapas ou nos boletins de apuração a votação obtida por qualquer candidato ou lançar nesses documentos votação que não corresponda às cédulas apuradas, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 316. Não receber ou não mencionar nas atas da eleição ou da apuração os protestos devidamente formulados ou deixar de remetê-los à instância superior, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Artigo 317. Violar ou tentar violar o sigilo da urna ou dos invólucros. Pena reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 318. Efetuar a mesa receptora a contagem dos votos da urna quando qualquer eleitor houver votado sob impugnação. Artigo 190. Pena detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 319. Subscrever o eleitor mais de uma ficha de registro de um ou mais partidos. Pena detenção até 1 mês ou pagamento de 10 a 30 dias multa. Artigo 320. Inscrever-se o eleitor, simultaneamente, em 2 ou mais partidos, pena, pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 321. Colher a assinatura do eleitor em mais de uma ficha de registro de partido, pena, detenção até 2 meses ou pagamento de 20 a 40 dias multa. Artigo 322, revogado, artigo 323. Divulgar, na propaganda eleitoral ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabem verídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, pena detenção de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de 120 a 150 dias multa. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem produz, oferece ou vende vídeo com conteúdo inverídico acerca de partidos ou candidatos. Parágrafo 2º. Aumenta-se a pena de 1/3, até metade se o crime, 1, é cometido por meio da imprensa, rádio ou televisão, ou por meio da internet ou de rede social, ou é transmitido em tempo real, 2, envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia. Artigo 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de 6 meses a 2 anos, e pagamento de 10 a 40 dias multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida, 1, se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, 2, se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, 3, se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Artigo 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena detenção de 3 meses a 1 ano, e pagamento de 5 a 30 dias multa. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Artigo 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena detenção até 6 meses, ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, 1, se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, 2, no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou meio empregado, se considerem aviltantes, pena detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 5 a 20 dias multa, além das penas correspondentes à violência prevista no Código Penal. Artigo 326-A.
dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral, pena reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Parágrafo 3º. Incorrerá nas mesmas penas deste artigo quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala, por qualquer meio ou forma, o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Artigo 326-B. Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3, se o crime é cometido contra mulher, 1 gestante, 2 maior de 60 anos, 3 com deficiência. Artigo 327. As penas cominadas nos arts. 324, 325 e 326 aumentam-se de 1/3, até metade, se qualquer dos crimes é cometido: 1 contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, 2 contra funcionário público, em razão de suas funções, 3 na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa, 4 com menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, 5 por meio da internet ou de rede social ou com transmissão em tempo real. Artigo 328, revogado. Artigo 329, revogado. Artigo 330. Nos casos dos artigos 328 e 329, se o agente repara o dano antes da sentença final, o juiz pode reduzir a pena. Artigo 331. Em utilizar, alterar ou perturbar meio de propaganda devidamente empregado, pena detenção até 6 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 332. Impedir o exercício de propaganda, pena detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 333, revogado. Artigo 334. Utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, pena detenção de 6 meses a 1 ano e cassação do registro se o responsável for candidato. Artigo 335. Fazer propaganda, qualquer que seja sua forma, em língua estrangeira, pena detenção de 3 a 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Além da pena cominada, a infração ao presente artigo importa na apreensão e perda do material utilizado na propaganda. Artigo 336. Na sentença que julgar ação penal pela infração de qualquer dos artigos 322, 323, 324, 325, 326,328, 329, 331, 332, 333, 334 e 335, deve o juiz verificar, de acordo com o seu livre convencionamento, se diretório local do partido, por qualquer dos seus membros, concorreu para a prática de delito, ou dela se beneficiou conscientemente. Parágrafo único. Nesse caso, imporá o juiz ao diretório responsável pena de suspensão de sua atividade eleitoral por prazo de 6 a 12 meses, agravada até o dobro nas reincidências. Art. 337.
participar, o estrangeiro ou brasileiro que não estiver no gozo dos seus direitos políticos, de atividades partidárias inclusive comícios e atos de propaganda em recintos fechados ou abertos, pena detenção até 6 meses e pagamento de 90 a 120 dias multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá o responsável pelas emissoras de rádio ou televisão que autorizar transmissões de que participem os mencionados neste artigo, bem como o diretor de jornal que lhes divulgar os pronunciamentos. Artigo 338. Não assegurar o funcionário postal a prioridade prevista no artigo 239, pena. Pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 339. Destruir, suprimir ou ocultar urna contendo votos, ou documentos relativos à eleição, pena reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 340. Fabricar, mandar fabricar, adquirir, fornecer, ainda que gratuitamente, subtrair ou guardar urnas, objetos, mapas, cédulas ou papéis de uso exclusivo da Justiça Eleitoral, pena reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 15 dias multa. Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Artigo 341. Retardar a publicação ou não publicar, o diretor ou qualquer outro funcionário de órgão oficial federal, estadual ou municipal, as decisões, citações ou intimações da Justiça Eleitoral, pena detenção até 1 mês ou pagamento de 30 a 60 dias multa. Artigo 342. Não apresentar o órgão do Ministério Público, no prazo legal, denúncia ou deixar de promover a execução de sentença condenatória, pena detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 343. Não cumprir o juízo disposto no parágrafo 3º do artigo 357, pena detenção até 2 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Artigo 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa, pena detenção até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Artigo 345. Não cumprir a autoridade judiciária, ou qualquer funcionário dos órgãos da Justiça Eleitoral, nos prazos legais, os deveres impostos por este Código, se a infração não estiver sujeita a outra penalidade, pena, pagamento de 30 a 90 dias multa. Artigo 346. Violar o disposto no artigo 377, pena, detenção até 6 meses e pagamento de 30 a 60 dias multa. Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de partido que derem causa à infração. Artigo 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução, pena detenção de 3 meses a 1 ano e pagamento de 10 a 20 dias multa. Artigo 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro, para fins eleitorais, pena reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é agravada. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público emanado de entidade paraestatal inclusive fundação do Estado. Art. 349. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, para fins eleitorais, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. Artigo 350.
omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa, se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a pena é agravada. Artigo 351. Equipara-se a documento 348,349-350, para os efeitos penais, a fotografia, o filme cinematográfico, o disco fonográfico ou fita de ditafone a que se incorpore declaração ou imagem destinada à prova de fato juridicamente relevante. Art. 352. Reconhecer, como verdadeira, no exercício da função pública, firma ou letra que o não seja, para fins eleitorais, pena reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa se o documento é público, e reclusão até 3 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa se o documento é particular. Artigo 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados, a que se referem os artigos 348 a 352, pena acominada a falsificação ou alteração. Artigo 354. Obter, para uso próprio ou de outrem, documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais, pena acominada a falsificação ou alteração. Artigo 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio, pena reclusão, de 2 a 6 anos, e multa. Capítulo 3. Do processo das infrações. Artigo 355. As infrações penais definidas neste Código são de ação pública. Artigo 356. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Parágrafo 1º. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante e por 2 testemunhas, e a remeterá ao órgão do Ministério Público local, que procederá na forma deste Código. Parágrafo 2º. Se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-los diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê-los. Artigo 357. Verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional, e este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Parágrafo 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol das testemunhas. Parágrafo 3º. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, representará contra ele a autoridade judiciária, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal. Parágrafo 4º. Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o juiz solicitará ao procurador regional a designação de outro promotor, que, no mesmo prazo, oferecerá a denúncia. Parágrafo 5º. Qualquer eleitor poderá provocar a representação contra o órgão do Ministério Público se o juiz, no prazo de 10 dias, não agir de ofício. Artigo 358.
A denúncia será rejeitada quando 1. O fato narrado evidentemente não constituir crime, 2. Já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, 3. For manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Parágrafo único. Nos casos do número 3, a rejeição da denúncia não obstará ao exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Artigo 359. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação deste e a notificação do Ministério Público. Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Artigo 360. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Artigo 361. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos ao juiz dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Artigo 362. Das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 dias. Artigo 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias, contados da data da vista ao Ministério Público. Parágrafo único. Se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 357. Artigo 364. No processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiária ou supletiva, o Código de Processo Penal. Título 5. Disposições gerais e transitórias. Artigo 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Artigo 366. Os funcionários de qualquer órgão da Justiça Eleitoral não poderão pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. Artigo 367. A imposição e a cobrança de qualquer multa, salvo no caso das condenações criminais, obedecerão às seguintes normas: 1. No arbitramento será levada em conta a condição econômica do eleitor. 2. Arbitrada a multa, de ofício ou a requerimento do eleitor, o pagamento será feito através de selo federal inutilizado no próprio requerimento ou no respectivo processo. 3. Se o eleitor não satisfizer o pagamento no prazo de 30 dias, será considerada dívida líquida e certa, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal, a que for inscrita em livro próprio no cartório eleitoral. 4. A cobrança judicial da dívida será feita por ação executiva na forma prevista para a cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública, correndo ação perante os juízos eleitorais. 5. Nas capitais e nas comarcas onde houver mais de um promotor de justiça, a cobrança da dívida far-se-á por intermédio do que for designado pelo Procurador Regional Eleitoral. 6. Os recursos cabíveis, nos processos para a cobrança da dívida decorrente de multa, serão interpostos para a instância superior da Justiça Eleitoral. 7. Em nenhum caso haverá recurso de ofício. 8. As custas, nos estados, Distrito Federal e territórios serão cobradas nos termos dos respectivos regimentos de custas. 9.
Os juízes eleitorais comunicarão aos tribunais regionais, trimestralmente, a importância total das multas impostas, nesse período e quanto foi arrecadado através de pagamentos feitos na forma dos números 2 e 3, 10. Idêntica comunicação será feita pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior. Parágrafo 1º. As multas aplicadas pelos tribunais eleitorais serão consideradas líquidas e certas, para efeito de cobrança mediante executivo fiscal desde que inscritas em livro próprio na secretaria do tribunal competente. Parágrafo 2º. A multa pode ser aumentada até 10 vezes, se o juiz ou tribunal considerar que, em virtude da situação econômica do infrator, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Parágrafo 3º. O alistando, ou o eleitor, que comprovar devidamente o seu estado de pobreza, ficará isento do pagamento de multa. Parágrafo 4º. Fica autorizado o Tesouro Nacional a emitir selos, sob a designação selo eleitoral, destinados ao pagamento de emolumentos, custas, despesas e multas, tanto as administrativas como as penais, devidas à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Os pagamentos de multas poderão ser feitos através de guias de recolhimento, se a Justiça Eleitoral não dispuser de selo eleitoral em quantidade suficiente para atender aos interessados. Artigo 368. Os atos requeridos ou propostos em tempo oportuno, mesmo que não sejam apreciados no prazo legal, não prejudicarão aos interessados. Artigo 368. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato. Artigo 369. O Governo da União fornecerá, para ser distribuído por intermédio dos tribunais regionais, todo o material destinado ao alistamento eleitoral e às eleições. Artigo 370. As transmissões de natureza eleitoral, feitas por autoridades e repartições competentes, gozam de franquia postal, telegráfica, telefônica, radiotelegráfica ou radiotelefônica, em linhas oficiais ou nas que sejam obrigadas a serviço oficial. Artigo 371. As repartições públicas são obrigadas, no prazo máximo de 10 dias, a fornecer às autoridades, aos representantes de partidos ou a qualquer alistando as informações e certidões que solicitarem relativas à matéria eleitoral, desde que os interessados manifestem especificamente as razões e os fins do pedido. Artigo 372. Os tabeliães não poderão deixar de reconhecer nos documentos necessários à instrução dos requerimentos e recursos eleitorais, as firmas de pessoas de seu conhecimento, ou das que se apresentarem com dois abonadores conhecidos. Art. 373. São isentos de selos requerimentos e todos os papéis destinados a fins eleitorais e é gratuito o reconhecimento de firma pelos tabeliães, para os mesmos fins. Parágrafo único. Nos processos crimes e nos executivos fiscais referente à cobrança de multa serão pagas custas nos termos do regimento de custas de cada estado, sendo as devidas à União pagas através de selos federais inutilizados nos autos. Artigo 374. Os membros dos tribunais eleitorais, os juízes eleitorais e os servidores públicos requisitados para os órgãos da Justiça Eleitoral, que, em virtude de suas funções nos mencionados órgãos não tiverem as férias que lhes couberem, poderão gozá-las no ano seguinte, acumuladas ou não. Artigo 375. Nas áreas contestadas, enquanto não forem fixados definitivamente os limites interestaduais, far-se-ão as eleições sob a jurisdição do Tribunal Regional da Circunscrição Eleitoral em que, do ponto de vista da administração judiciária estadual, estejam elas incluídas. Artigo 376. A proposta orçamentária da Justiça Eleitoral será anualmente elaborada pelo Tribunal Superior, de acordo com as propostas parciais que lhe forem remetidas pelos tribunais regionais, e dentro das normas legais vigentes. Parágrafo único.
Os pedidos de créditos adicionais que se fizerem necessários ao bom andamento dos serviços eleitorais, durante o exercício serão encaminhados em relação trimestral à Câmara dos Deputados, por intermédio do Tribunal Superior. Artigo 377. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entidade mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza contrato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências, não poderá ser utilizado para beneficiar partido ou organização de caráter político. Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qualquer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator mediante representação fundamentada partidário, ou de qualquer eleitor. Artigo 378. O Tribunal Superior organizará, mediante proposta do Corregedor-Geral, os serviços da Corregedoria, designando para desempenhá-los funcionários efetivos do seu quadro e transformando o cargo de um deles, diplomado em Direito e de Conduta Moral Irrepreensível, no de escrivão da Corregedoria símbolo PJ1, a cuja nomeação serão inerentes, assim na Secretaria como nas diligências, as atribuições de titular de ofício de justiça. Artigo 379. Serão considerados de relevância os serviços prestados pelos mesários e componentes das juntas apuradoras. Parágrafo 1º. Tratando-se de servidor público, em caso de promoção a prova de haver prestado tais serviços será levada em consideração para efeito de desempate, depois de observados os critérios já previstos em leis ou regulamentos. Parágrafo 2º. Persistindo o empate de que trata o parágrafo anterior, terá preferência, para promoção, o funcionário que tenha servido o maior número de vezes. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos membros ou servidores de justiça eleitoral. Artigo 380. Será feriado nacional o dia em que se realizarem eleições de data fixada pela Constituição Federal. Nos demais casos, serão as eleições marcadas para um domingo ou dia já considerado feriado por lei anterior. Artigo 381. Esta lei não altera a situação das candidaturas a presidente ou vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, desde que resultantes de convenções partidárias regulares e já registradas ou em processo de registro, salvo a ocorrência de outros motivos de ordem legal ou constitucional que as prejudiquem. Parágrafo único. Se o registro requerido se referir isoladamente a presidente ou a vice-presidente da República e a governador ou vice-governador de Estado, a validade respectiva dependerá de complementação da chapa conjunta na firma e nos prazos previstos neste Código, Constituição, artigo 81, com a redação dada pela Emenda Constitucional número 9. Artigo 382. Este Código entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Artigo 383. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de julho de 1965, 144º da Independência e 77º da República. H. Castelo Branco, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!